A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixa uma palavra de Deus para tua e para minha vida, amém? Em Salmo 21, aleluia, Salmo 21, vamos orar ao Pai? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, estamos aqui para falar com o Senhor, para pedir, Senhor, orientação, Pai. Venha falar, venha ministrar, Senhor, sobre cada vida, sobre cada casa. Vai repreendendo toda armadilha, toda cilada, toda oração contrária, toda palavra de maldição. Acampa teus anjos ao nosso redor, meu Pai. Vai, Senhor Jesus, agora, trazendo a resposta, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para o coração aflito, para o coração que necessita de uma direção. Meu Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém? A palavra do Senhor diz assim em Salmo 21, que diz: o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Veja aqui, é o Salmo de Davi, né? É uma continuação do Salmo 20, aonde Davi fazia uma petição, né? Uma oração que antes dele ir para a guerra, ele fazia uma petição para Deus dar vitória no Salmo 20. E agora no Salmo 21 ele está agradecendo a Deus, ele está aqui, né? Engrandecendo o nome de Deus pela vitória. Ele se alegrou aqui pela vitória recebida. No Salmo 20, ele estava pedindo uma proteção, ele estava pedindo aqui, né, uma petição para Deus dar a vitória, onde ele dizia no Salmo 20, vou ler o verso 1 e 2, que diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Veja agora Deus hoje nos dando um salmo de comemoração sobre a vitória. Quantas das vezes estamos passando por uma guerra espiritual, uma guerra que nós não vemos, mas ela é real. Ela existe, né? E então nós temos que estar preparados para a batalha. Davi, antes de ir para a guerra, ele orou, ele pediu para Deus ser com ele. E Deus, se você tem olhado para Deus, se você tem orado e clamado e pedido uma direção ao Pai, se você tem visto que as coisas têm se estreitado, se você tem visto as coisas não tão bem do jeito que você queria, e você tem orado, o Senhor hoje está dando uma resposta. Esse é o Salmo de gratidão por ter vencido a guerra. Pode ser que você não esteja vendo, mas aquilo que estava te afligindo espiritualmente, hoje o Senhor está dizendo: eu venci por você, eu já guerriei por você. A partir do momento em que você se colocou em orar, em clamar, eu vi a tua petição, eu vi o teu choro, eu vi a tua madrugada, eu vi, né, você lá chorando quietinha no seu travesseiro. Né? Então essa aqui é a resposta. Então qual foi a resposta de Davi diante da vitória, né, que Deus deu, né, para aquela petição que ele fez? Então, né, aqui Davi se alegrou pela vitória concedida pelo Senhor. Assim como o próprio Deus, ele tem prazer em nos dar a vitória. Ele tem prazer em vencer as guerras. Se nós somos povo de Deus, ele tem prazer em nos dar essa vitória. Nós devemos desfrutar da força de Deus, do poder de Deus, né? E na salvação vinda através de Jesus na cruz. Nós temos que nos alegrar confiando quando o inimigo se levanta contra mim e contra a tua vida, dizendo que nós não somos capazes, né? Nos afrontando, trazendo tristeza, angústia, opressão. Nós temos, né, que nos alegrar e confiar que no nome de Jesus há poder, que nós estamos guardados e protegidos por um poder soberano, e Deus se alegra na vitória dele na nossa vida. Porque se nós somos pequeno Cristo na terra, se nós somos cristãos, nós somos povo de Deus, e se a vitória é nossa, né, ela não é só nossa, ela é de Deus primeiramente, porque nós agora não somos um povo qualquer, nós somos povo escolhido de Deus. Escolhido, né, por Cristo Jesus. Ele escolheu nos salvar, ele deu Jesus. Nós somos povo escolhido também, porque ele escolheu dar Jesus para nos resgatar. Que lindo, né? Salmo 2, verso 2, que diz: cumpriste-lhes o desejo do seu coração e não desatendeste as súplicas dos teus lábios. Né? Então aqui o salmista dizendo: e cumpriste o desejo do seu coração, assim como Deus atendeu o desejo do coração de Davi, assim como ele cumpriu o desejo do coração de Davi, né? E parcialmente ele cumpriu em Davi, e agora em Jesus ele cumpre plenamente
todo o desejo do coração de Deus na vida de Davi. Né? Assim como Deus atendeu a Davi e cumpriu em Davi, parcialmente, todo o desejo do coração dele. Nós olhamos para Davi tipificando Jesus, né? Mas Davi com pecado, mas Jesus, ele sem pecado. Mas quando olhamos para o rei, aqui quando era o rei Davi, é o nosso rei salvador, é o nosso Jesus. Deus entrou com a vitória para o rei Davi, para que o povo dele fosse abençoado. Assim como Deus entra com a vitória para Cristo, quando Cristo venceu a cruz e cumpriu plenamente todo o propósito de Deus na cruz, para nos dar uma vida em abundância, uma vida em prosperidade, né? Devemos nós também pedirmos a Deus para que Ele cumpra em nós todo o desejo do coração dele, pois não existe desejo mais perfeito do que o desejo de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para nossas vidas, porque ele diz assim, que eu bem sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, é pensamento de paz, e às vezes nós olhamos para algo e nós não concordamos, nós nos entristecemos, mas Deus está dizendo, calma filho, o pensamento que eu tenho a vosso respeito, o projeto que eu tenho a teu respeito, ele é de paz. Isso tudo que você tem passado é para amadurecimento, é para crescimento, todo propósito para um bem, né? Em Salmo 37:4 diz assim, ó, deleita-te deste modo no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Deleita-te deste modo no Senhor. Quando fala deleita-te, o que está dizendo? Deleitar significa prazer, contentamento, alegrar, deliciar. Então, sabe, quando nós estamos totalmente dependentes de Deus, nós podemos sentir prazer em Deus. Nós temos contentamento em Deus. Nós nos alegramos em Deus. E nós podemos deliciar das coisas boas que Ele tem para cada um de nós. Nós podemos nos deliciar com as bênçãos que Ele tem preparada para nós. Ele fará o desejo do nosso coração. Não porque nós somos merecedores ou porque queremos, mas porque agora o nosso coração está alinhado com o dele, porque agora nós estamos nos contentando com a vontade dele, porque agora nós estamos, né, ali nos alegrando, deliciando naquilo que ele tem reservado para nós. Porque agora o desejo do nosso coração não é somente o desejo do nosso coração carnal, mas é segundo a vontade de Deus. Por isso Deus atendeu o desejo do coração de Davi, porque era a vontade de Deus. Davi se rendeu inteiramente à vontade do Pai. No verso 3 diz assim, pois o provês das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro. Veja, quando fala aqui prover, né, é abastecer do que é necessário. Prover, provisão, é abastecimento do que é necessário, é munir, né? Você estar com uma reserva, é prover. Então veja, quando nós estamos alinhados com Deus, Ele nos abastece de todas as bênçãos, antes mesmo de nós pedirmos a Ele. Né? Antes mesmo de nós falarmos, olha, eu estou precisando de algo, o Senhor, Ele já nos abastece. Deus colocou uma coroa de ouro na cabeça de Davi. Aqui diz, né? Pois o provês das bênçãos e de bondade, põe na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Assim foi, ele deu essa coroa quando Davi foi rei de Israel. E sobre o nosso rei Jesus, uma coroa de vida eterna. Porque ele passou pela cruz. Quando ele passou pela cruz, ele nos concedeu também o privilégio de fazer parte, né, de sermos co-herdeiros em Cristo Jesus, de sermos agora filhos amados do Rei poderoso e santo, o Criador do céu e da terra. Né? Em Tiago, verso 1:12, diz assim, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Se nós amamos a Cristo, nós temos essa promessa, olha, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido. O Senhor promete uma coroa de vida eterna, uma coroa eterna. Nós vamos reinar com Jesus, aleluia. Nós vamos estar com o Mestre, com aquele que nos ama, aquele que nos provê, aquele que cuida, aquele que nos criou. Nós vamos estar lá junto com o nosso amado.
No verso 4 diz assim: vida te pediu e lhe destes, mesmo longura de vidas para sempre e eternamente. Davi glorificou a Deus por ter guardado a vida dele no meio da batalha, pela salvação eterna que ele cria num Deus eterno. Jesus venceu a cruz e ele vive eternamente. E nos concedeu através da cruz a vida eterna para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna, a palavra do Senhor diz, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer na cruz, para que o mundo não venha a perecer, mas para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! O verso 5 diz assim: grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade revestiste. Veja, grande é a sua glória pela tua salvação. A glória de Deus é poderosa. Ela concedeu a Davi a honra e a majestade, né? Nosso Jesus, uma honra sobremaneira, um nome sobre todo nome. Davi recebeu uma coroa, porque era o rei de Israel. E nosso Jesus, uma coroa de glória muito maior, porque venceu a morte na cruz. Ele nos concedeu isso. O nome de Jesus tem poder. Através do nome de Jesus, nós somos honrados por Deus. E Deus vai nos honrar quando nós clamamos e pedimos e estamos segundo a vontade do coração de Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus, confiando em Deus, Ele pode vir e ser para nós. Quando nós deixamos Deus ser o nosso provedor, quando nós deixamos Deus cumprir em nós, quando nós deixamos Deus vir e se manifestar na nossa vida, Ele pode nos honrar. Ele honra. Quando nós pensamos que estamos perdendo, ou até mesmo o inimigo da nossa alma pensar que está ganhando, nós clamamos ao sangue de Jesus. Nós, na nossa pouca força, oramos. E às vezes você pode pensar, o céu parece que está de bronze, parece que a minha oração não sobe, parece que a minha oração não flui. Mas o Senhor está te socorrendo. É as guerras que estão sendo guerreadas no mundo espiritual, guerras que você não consegue ver, mas elas são reais. E Davi orava antes de ir para a guerra. E antes dele ir para a guerra, Deus já estava lá, guerreando por ele no mundo espiritual, dando a batalha, dando a força, dando a coragem, né? Quebrando os arcos, destruindo as flechas, dando a vitória para o rei. Assim como ele faz na minha e na tua vida. O nosso rei Jesus venceu o mal, aniquilou o mal na cruz, para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Nós, quando clamamos a Deus, assim como ele atendeu a oração de Davi, aqui, olha para você ver, é continuação de um salmo onde era uma petição. E aqui já é um louvor, é um salmo de agradecimento ao Deus poderoso e santo. Você pode entender que o Senhor está dizendo para mim, para a tua vida, já começa a glorificar, já começa a agradecer, já começa a tomar posse da tua vitória. Essa é um salmo que o Senhor está dizendo: eu ouvi o teu choro, eu vi a tua tristeza, eu vi o que falaram de você, eu vi o que tramaram nas tuas costas, eu vi a obra de bruxaria, feitiçaria. Mas eu já estava lá, meu filho. Eu já estava lá, minha filha, quebrando todo o mal. No nome de Jesus, eu já estava lá destruindo os principados, as potestades. Eu já estava lá aniquilando aquele que estava vindo contra a tua vida. Esse é um salmo onde Davi já glorificava a Deus pela vitória. Aleluia! E no verso 6 diz assim: pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com a tua face. Jesus é a bênção para sempre. Ele é bênção, né? Ele foi abençoado pela eternidade. E todos os que nele creem também são abençoados. Creia, você é mais do que vencedor. Assim como o rei Davi, o rei Davi, ele não era santo, ele não era perfeito, mas em tudo ele temia o Senhor. O Senhor está dizendo: eu sei que você é falho, mas eu já perdoei os seus pecados. Deles eu já não me lembro mais. Quem tem se lembrado é o inimigo da tua alma. Você tem dado ouvido aos inimigos da tua alma, o acusador. Porque eu sou um Deus que não acuso, eu sou um Deus que acolho, que limpo, que prospero. Eu sou um Deus que pego o mais rejeitado dos homens e faço sentar no meio de príncipes.
Aleluia. Verso 7 diz assim: porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Né? Davi, mesmo sendo falho, ele confiou em Deus. Mesmo ali nas falhas dele, ele pediu a Deus pela proteção. Ele confiou nessa proteção, né? E na misericórdia de Deus. E pela confiança do Altíssimo, pela misericórdia, ele confiando nas grandes misericórdias de Deus para com a vida dele, ele não vacilou, né? Ele não ficou indeciso, mas ele se manteve confiante em Deus. Jesus também não vacilou, mesmo sabendo que ele ia passar pelo sofrimento, mesmo ele sabendo que ele ia ter que descer do trono de glória dele, despir de toda a glória e ser um homem normal, comum, né? E ali passar por toda a dor, ele não vacilou, ele não voltou atrás, ele cumpriu o propósito de nos resgatar. Ele cumpriu esse propósito de nos resgatar. Que nós não venhamos vacilar, mas que nós venhamos clamar ao nome de Jesus, que nós venhamos clamar a Deus no nome de Jesus, por força, por refrigério, por calma, por direção, por posicionamento, para que Ele venha nos fortalecer no dia da angústia, que Ele venha nos blindar com o seu poder, com a tua glória, nos livrando de toda astúcia cilada do inimigo. Que nós venhamos pedir força para o Senhor quando nos sentimos fracos, quando nos sentimos abatidos. Que nós venhamos tomar posse daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Aleluia! No verso 9, verso 8 diz assim: a tua mão alcançará todos os teus inimigos e a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso. Quando te manifestares, o Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Deus é quem faz justiça por nós. Deus é quem faz justiça pelo seu povo. Né? Na segunda vinda de Jesus, ele virá com justiça e aniquilará todo o mal, assim como um forno aceso. Né? Ele vai fazer esse povo aqui e farás como um fogo aceso quando te manifestares. Ele vai vir como um fogo consumidor, aniquilando todo o mal, aniquilando todas as trevas. Ele vai, né, aniquilar todo o mal. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. De tanta indignação por causa do mal, o Senhor consumirá todo o mal da face da terra. Todo aquele que rejeita o Senhor Jesus e quer servir as trevas, eles serão aniquilados. No verso 10 diz: seu fruto destruirá da terra e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Isso é aniquilação total, né? Toda raiz de amargura, todo o pecado, todo engano, a morte, o sofrimento, a tristeza vai ser aniquilado no nome de Jesus. Vai ser aniquilado pelo poder do fogo consumidor do nosso Deus. Aleluia. No verso 11 diz: porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Olha, podem ter maquinado mal contra a minha, contra a tua vida, assim como maquinaram mal contra a vida do rei Davi, assim como maquinaram mal contra a vida de Jesus, mas não prevaleceram, não prevalecerão. Jesus já pagou um preço na cruz, né? Todos os que vão contra o povo de Deus, quando vai contra os escolhidos do Senhor, vai estar indo contra o próprio Deus, o Criador. No verso 12 diz assim: portanto, tu lhes farás voltar as costas em suas flechas postas nas cordas, lhes apontará ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Veja, às vezes até pode parecer que o mal está prevalecendo, que está ganhando, mas a guerra já é uma guerra ganha. Essa é uma batalha vencida. O bem já venceu o mal, né? Jesus venceu por nós. Jesus venceu a morte na cruz. Jesus venceu toda a maldade, toda a iniquidade. Ele vive, ele reina e será exaltado para todos sempre no céu e na terra.
Jesus pagou um preço na cruz pela minha e pela tua vida. Talvez você possa estar assim, como Davi, né? Pensando, Senhor, eu orei e na minha angústia eu clamei, eu pedi por socorro e o Senhor está te dando essa resposta hoje, né? Se alegra na minha força, se alegra no que eu estou fazendo, se alegra, né, na minha salvação. Grandemente você vai se alegrar na presença do Senhor. Eu vou cumprir o desejo do teu coração, porque quando você se põe de joelho para ouvir a voz do Senhor, para pedir clamor ao Senhor, para pedir proteção ao Senhor, você está deixando o teu coração segundo a vontade do Pai. Quando você se esvazia de você, no meio da aflição, no meio da opressão, no meio da guerra que está vindo, que está se levantando, e você pergunta, Senhor, onde eu estou errando? Eu preciso do teu socorro, eu preciso do seu favor. Então você está se moldando segundo o coração de Deus. Então o Senhor pode vir e guerrear com as guerras, assim como ele fez com Davi. Davi agora estava aqui, né, esse salmo para louvar a Deus pela vitória concedida. O Senhor está dizendo, eu já guerreei as suas guerras, né? Aqui é uma batalha, é uma oração aqui, Salmo 20, antes da batalha. Agora, aqui é um louvor agradecendo pela vitória na guerra. Que o Senhor está dizendo, o mal que te afligia, você não vai ver mais. O mal que te afligia, você vai procurar a dor, a tristeza e você não vai encontrar. Você vai até querer chorar pensando, mas fala, mas eu não consigo mais chorar. Porque Deus vai acalmar o teu coração, Ele vai suprir a tua tristeza, a tua falta, as tuas necessidades. Ele vai entrar com a providência, Ele vai entrar com a cura, com a libertação. Ele já está aniquilando todo o mal que tem se levantado contra você. Porque você é povo escolhido de Deus. Porque você é povo escolhido de Deus. Deus, Ele te escolheu para viver coisas grandes e poderosas. Ele te escolheu, né? Então o Senhor diz, né? Vou ler de novo, em Tiago 1,12, que diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Isso nós sofremos perseguições, tentações, nós sofremos guerras espirituais, opressões, né? Porque quando for aprovado, quando nós somos aprovados, quando nós vamos aos pés de Deus, clamar, pedir socorro, pedir para Ele nos conceder a vitória, né? Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A coroa da vida, isso é, o Senhor Ele vai nos dar, nos garante uma vitória de vida eterna. Quando nós confiamos e entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós nos deleitamos no Senhor, quando nós temos prazer no Senhor, quando nós nos contentamos no Senhor, quando nós nos alegramos no Senhor, quando nós nos deliciamos com as bênçãos de Deus, com aquilo que Ele tem para nós, Ele então pode nos conceder a vitória eterna. Ele concederá o desejo do nosso coração, porque daí nós vamos estar alinhados com a vontade do Pai. Porque o que Deus tem para nós é muito mais que nossos olhos já podem ter visto, que a nossa boca possa ter pronunciado, que nossos ouvidos possam ter ouvido. Nem sequer chegou ao nosso coração. É a grandiosidade das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. O Senhor diz, né, que Ele tem bênção para nos dar. Vou ler aqui o verso 3 que diz, pois os provê da bênção de bondade. Isso, bênção de bondade, é bênção sobre bênção. Ele provê, Ele traz, é Ele que traz a bênção, é Ele que traz a prosperidade. Fora de Deus não tem como, mas busca, entrega teu caminho ao Senhor, porque Ele vai prover as bênçãos de bondade, de bênçãos maravilhosas, de bênçãos, né? Aqui, Ele que vai abastecer, vai trazer o necessário, Ele vai trazer a vitória. E é bênçãos de bondades, isto é bênção duas vezes, né? Ele vai prover, Ele vai trazer. Não somos nós que precisamos tentar e buscar a bênção, pagar um preço pela bênção, não. Mas é nos humilharmos diante da potente mão do Senhor, pedindo e reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, pedindo proteção, pedindo livramento, pedindo para Ele nos moldar, é descendo a casa do oleiro, é pedindo para Ele nos refazer de novo. Nos refaz, né? Nos refaz. Assim tem que ser nós na mão de Deus,
pedindo para Ele nos refazer de novo. Mesmo que doa, nós queremos ser moldados, Senhor. Nos refaça de novo. Que nós venhamos, Senhor Jesus, ser refeitos pela mão do oleiro. A sua mão, Pai. Que nós venhamos ter as marcas que Jesus carrega. Que nós venhamos ter o cheiro de Jesus. Que nós venhamos ter a bondade do nosso Mestre. Que nós venhamos aprender a amar como Jesus amou. Que nós venhamos ser transformados pelo nome de Jesus Cristo. Porque nesse nome há poder. Nesse nome há poder. Se a tua oração não tem passado do teto, se você não tem conseguido orar, mas vai clamando enquanto lava uma louça, nesse nome há poder. Jesus, no teu nome há poder. No sangue de Jesus derramado na cruz, a minha casa é guardada. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, eu vou vencer essa opressão, essa tristeza, essa depressão. No nome de Jesus, eu vou prosperar. No nome de Jesus, eu vou cumprir o desejo do coração de Deus. Porque agora o desejo do coração de Deus vai ser o desejo do meu coração. Eu quero estar alinhada com os desejos de Deus para a minha vida. Que nós venhamos pedir, que nós venhamos estar alinhados segundo a vontade de Deus. Amém? Essa palavra de Deus para mim e para a tua vida é um salmo de agradecimento. Que nós venhamos estar gratos pela vitória concedida. O que o Senhor está dizendo, eu já venci por você, minha filha e meu filho. Aquilo que tem se levantado, você não vai ver. Eu já venci na cruz, porque no meu nome há poder. Amém? Nós fazemos parte desse povo de Deus. Tem uma coroa de vida eterna para nós. Jesus, ele podia ser egoísta e nos colocar como serviçal lá no reino, mas ele fala que ele quer nós, que ele reservou para nós um lugar. Ele reservou para nós um lugar, ele vai pôr uma coroa para todo aquele que vencer. Né? Ele vai nos servir, nós vamos sentar à mesa com o Mestre. Você tem noção? Quem que quer tanto alguém que não é merecedor? Só pode ser alguém tão especial como o nosso Jesus. Porque nós não merecemos. Mas Ele é fiel em cumprir. Ele é fiel nas suas misericórdias. Ele é misericordioso para com a minha e com a tua vida. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelas suas misericórdias, Pai. Obrigada, Jesus. Pai, obrigada, Senhor, porque nós não somos merecedores. Nós não somos, Senhor, mas o Senhor todos os dias não desiste de nós. Pai, que nós venhamos ser como Davi, colocar a nossa confiança inteiramente, Senhor, em Ti. Nos deleitar no Senhor em meio os levantes, em meio às preocupações, em meio à escassez. Não sei o que esse meu irmão, essa minha irmã precisa, Pai. Se é uma cura na alma, se é uma cura, Senhor, espiritual, se é uma cura, Pai, física, Pai. Se é uma porta aberta, Senhor. Se é uma provisão financeira, Pai. Se é, Senhor, um desbloqueio espiritual. Meu Pai, eu peço pelas suas misericórdias, Pai. Derrama, Senhor, da cura, da libertação, da prosperidade. Derrama a vitória, meu Pai, no nome de Jesus. A tua palavra é fiel para cumprir. E eu creio que o Senhor está dizendo sobre a minha vida, sobre a vida desse meu irmão, que o Senhor já venceu essas batalhas espirituais. Aquilo que estava vindo no mundo espiritual, aquilo que estava oprimindo, aquilo que queria parar o teu povo, é o Senhor quem está entrando com a vitória, no nome de Jesus, amém, aleluia, que o Senhor possa ter falado ao teu coração, amém. Obrigada, Jesus, pela tua palavra, obrigada, Senhor, obrigada pela sua presença, meu Pai, obrigada, Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.